Foi um time totalmente reserva, onde o Paulo ele realmente procurou fazer testes. Oiê, eu sou a Esther, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o jogo entre Santos e Blumen. O Santos empatou em 0 a 0, o jogo era válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A gente já entra em campo, eliminados, sem ter nenhuma chance de classificação para a próxima fase. Mas mesmo assim era um jogo importante porque o Santos, o Turra principalmente, poderia fazer alguns testes no time. Foi justamente o que ele fez. Ele manda a campo um time totalmente reserva ali no primeiro tempo, com muitos jogadores da base, alguns testes. Então eu vou falar rapidinho para vocês a escalação desse time do primeiro tempo. A gente tinha ali no gol o Vladimir. Nas nossas laterais a gente tinha o Kevson e também o Cadu. Na zaga a gente tinha Alex e Luiz Felipe. O nosso meio-campo foi composto por Sandri, Camacho e o Miguelito. Miguelito que volta ao time, volta a ser relacionado, nos jogos ali do Santos. Ele infelizmente tinha sumido um pouquinho com o Odair Helmo, mas agora ele volta ao time. E o nosso ataque, Daniel Ruiz, David Washington e Lucas Barbosa. Esse time não foi de todo ruim ali no primeiro tempo, A gente teve algumas substituições no segundo tempo, alguns titulares entrando. Então vamos focar primeiro em analisar o primeiro tempo. O time não jogou mal, conseguiu criar algumas oportunidades. O David, por exemplo, perdeu algumas oportunidades claras de gol, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas principalmente no primeiro. O Santos, ele jogou, Não dá pra falar que a gente não jogou. O Santos, ele foi bem na partida, conseguiu controlar as principais ações do jogo, criou, chegou no ataque, mas infelizmente a bola insistiu em não entrar. Parece que quando a fase tá ruim, nada ajuda, nada colabora. E foi isso que o Santos enfrentou ontem, essa falta de sorte. A bola não entrou de jeito nenhum, mesmo com as grandes oportunidades que o Santos construiu. É claro que em alguns momentos o Blumen acabou assustando o Santos, inclusive teve uma cobrança de falta que a bola foi na trave e alguns outros erros que geraram contra-ataque para eles, que o Vladimir fez boas defesas ali atrás. Mas de modo geral, o Santos fez um bom jogo, diferente do que vinha fazendo nos últimos jogos, enquanto ainda era comandado pelo Odair. Lembrando que esse time do primeiro tempo, como eu disse para vocês, foi um time totalmente reserva, onde o Paulo ele realmente procurou fazer testes e a gente conseguiu fazer algumas boas observações, nesse jogo com esses jogadores que ele testou. Por exemplo, os dois laterais que entraram ontem, que subiram da base, o Cadu e o Kevson, fizeram uma grande partida. Eu acho que ali o Cadu, ele vai ter uma certa competitividade ali, com o Gabriel Inocêncio e com o João Lucas, mesmo o João Lucas não vivendo uma boa fase. E o Kevson, do outro lado, por sua vez, a gente teve o Lucas Pires, acabando sendo afastado do time por conta de indisciplina, e temos o Felipe Jonathan ali lesionado, fora da temporada. Então o Kevson aparece como um grande nome para a posição. Então ele pode surgir como essa peça que a gente precisa ali na lateral esquerda, porque ele fez uma boa partida ontem e ele já vinha jogando bem na categoria de base. Para quem acompanha o Santos na base também, sabe que o Kevson é um jogador que, enfim, tem uma qualidade muito boa ali. No meio-campo, mais um destaque pro Sandri. Eu gosto muito do Sandri, eu já disse isso para vocês, e eu senti muita falta dele com o Odair. Ele não vinha recebendo muitas oportunidades, e principalmente nessa reta final de trabalho do Odair, Mas o Sandro é um jogador que ele tem uma qualidade absurda no passe. A gente vê alguns lançamentos que ele faz, algumas invertidas que ele faz. Ele tem uma visão muito boa de jogo também. Então, ele é um volante que atua de vez em quando como um meia ali, porque ele tem essa visão boa de jogo. Eu particularmente gosto bastante dele. E no jogo de ontem, mais uma vez, já tinha elogiado ele no jogo anterior, e ontem, mais uma vez, eu vou rasgar elogios para ele, porque eu acho que ele foi muito bem ali no meio, fazendo algumas ligações com o ataque do Santos que funcionaram bem. O Sandri, ele é esse jogador que tem uma qualidade a mais no passe, e eu gosto bastante dele. Partindo para o ataque, então, a gente teve ali o David Washington, infelizmente, perdendo muitas oportunidades de gol. Como eu disse pra vocês, quando a maré não tá boa, parece que realmente nada dá certo. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, porque eu vou falar do segundo tempo já. Mas o David, ele perdeu muitas oportunidades, Muitas oportunidades, inclusive, claras de gol. O goleiro do Blumen fez algumas grandes defesas. E, enfim, tá complicado, porque
quando o Santos até busca jogo, joga bem, a bola não entra, né? Então a gente se depara com essa dificuldade da bola entrar no gol. A gente precisa mesmo de uma vitória para pegar confiança e para espantar essa fase ruim que a gente tá passando nesses últimos jogos. Mais um jogo sem vencer, 11º jogo seguido sem vencer. Então, assim, é muita coisa mesmo. A gente não perdeu ontem, mas a gente também não ganhou. A gente jogou com o time reserva no primeiro tempo, a gente tem que considerar isso? Falta entrosamento pros meninos? Ok, mas como eu disse, a gente jogou bem, só que a gente precisa encontrar o caminho das vitórias. Precisa. E para isso precisa espantar a fase ruim. Então a gente precisa balançar as redes pelo menos uma vez, conseguir uma vitória ali para ver se o time retoma a confiança, porque a gente claramente vê que em muitos momentos o time tá sem confiança, né? No segundo tempo, o Turra ele faz algumas substituições, coloca o time titular, alguns jogadores titulares em campo, né? Lucas Lima, Soteldo, Mendonça. Ele coloca também o Ed Carlos ali no finalzinho do jogo. E assim, o Santos, ele começa o segundo tempo um pouquinho abaixo ali, meio que não conseguindo ser o Santos que foi no primeiro tempo, mas depois com algumas substituições ele volta a tomar as principais ações da partida, pega o controle do jogo de novo e começa a partir pro ataque mesmo. E no finalzinho do segundo tempo, a gente tem a chance do jogo de sair com a vitória ali e, enfim, pegar essa confiança que eu falei que a gente precisa, mas infelizmente o Lucas Lima, ele desperdiça a cobrança de pênalti, ele erra e mais uma vez eu bato nessa tecla, né? Quando a fase tá ruim, parece que nada dá certo. E o Lucas Lima, então, erra essa cobrança de pênalti e a vitória não vem no último minuto de jogo, que, enfim, a gente poderia dar uma respirada aliviada ali, de encerrar essa fase de 10 jogos que a gente tava, né, sem contar esse jogo contra o Blumen, sem vencer. Mas infelizmente a gente não consegue, então é mais um jogo que entra pra conta que a gente não consegue a vitória. E agora a gente enfrenta um Cuiabá na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E cá entre nós, esse jogo diante do Blumen pro Paulo Turra, como eu disse, foi o teste. A gente foi o primeiro jogo dele no comando do Santos e tudo mais, é um jogo expressivo, mas foi teste. E acho que ele conseguiu o que ele queria. Fez testes, conseguiu encontrar alguns jogadores ali que fizeram uma boa partida e que podem ser aproveitados no time principal de fato. Alguns jogadores que merecem receber mais oportunidades. Eu acho que o Turra, ele conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu testar os jogadores ali que não estavam jogando com tanta frequência, né? Porque os outros jogadores, é só ver os jogos do Santos que não estavam tão bem assim. Mas ele conseguiu ter essa visão de quem ele pode aproveitar. Quem sempre pode estar entrando nas partidas e resolvendo, né? A gente, como eu disse pra vocês, o problema da nossa lateral esquerda é que a gente não tem ninguém ali e o Kevson aparece ali como essa luz de esperança, porque ele tem jogado bem na base, ele jogou bem ontem e, enfim, pode ser esse jogador que vai tomar essa posição, já que a gente não tem muito o que pensar para ela, né? Então, eu acho que o Paulo Turra, ele conseguiu o que ele queria no jogo de ontem, mesmo que, é claro, o objetivo principal fosse a vitória, vencer e espantar a fase ruim, mas ainda assim a gente conseguiu ver uma melhora no Santos significativa. Lembrando, time reserva, gente, time reserva. Agora, o trabalho de fato, o primeiro jogo que realmente vai importar para o Paulo Turra agora é o próximo jogo, domingo, diante do Cuiabá, que é o jogo, assim, início de trabalho mesmo, a gente precisa vencer, sem mais nem menos, sem desculpas. A vitória tem que vir, porque não dá para continuar nessa fase ruim, sem vitórias, e já tá ficando difícil a nossa situação. Então, o torcedor precisa de uma luz, e essa luz, essa esperança, precisa vir no próximo jogo já. Então, eu espero que o Paulo Turra, ele tenha uma ideia do que ele vai fazer com esse time, com o que ele viu ontem e com o que ele viu nos treinamentos para o próximo jogo contra o Cuiabá, para que a vitória venha. A gente precisa vencer o quanto antes. Apenas isso. Mas é isso, gente. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do jogo de ontem. Se vocês também viram esses jogadores que eu citei aqui merecendo de fato mais oportunidades no time. E o que vocês esperam do trabalho do Paulo Turra nesses próximos jogos aí do Campeonato Brasileiro, já que agora a gente só joga o Campeonato Brasileiro. Comenta aí, eu vou ficando por aqui. Se você não for por aqui ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!